Nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, e esse tempo litúrgico que a igreja nos oferece, o tempo comum, é um tempo em que, a cada domingo, de modo especial, que é o dia da ressurreição, nós vamos meditando os ensinamentos de Jesus, as curas de Jesus, as libertações, os sinais que ele fazia, e também vamos observando o perfil e aquilo que os apóstolos e aqueles que seguiam Jesus foram aprendendo com ele. Não sei se vocês se recordam na semana passada, mas o evangelho, que é anterior ao evangelho de hoje, era o evangelho da profissão de fé de Pedro. Então Jesus, em Cesareia de Filipe, estava reunido com os seus apóstolos e ele fez uma pergunta. Olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles começaram a responder. Olha, uns dizem que é João Batista, que é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E aí Pedro, inspirado pelo Pai, ele faz a profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele recebe um elogio de Jesus. Jesus reconhece que Pedro estava sendo inspirado pelo Pai, reconhecendo que ele era o Messias enviado. Jesus faz um elogio e dá a Pedro um mandato de ser o chefe da igreja e de cuidar de todo o rebanho, que somos nós hoje, o povo de Deus. O evangelho de hoje é continuidade do evangelho de semana passada. A figura de São Pedro, ela é muito fascinante. Eu gosto muito da figura de São Pedro, o nosso padroeiro. Às vezes impulsivo, explosivo, inspirado pelo Pai, mas também tinha suas fragilidades. Pedro professou a fé em Cristo, foi elogiado por Jesus, recebeu o mandato de ser o chefe da igreja e logo em seguida, como nós ouvimos do evangelho de hoje, quando Jesus apresenta o mistério da cruz, dizendo que deveria ir a Jerusalém e lá sofrer a paixão, Pedro quer repreender Jesus. Ele toma Jesus de canto e fala, não, Senhor, que isso não aconteça, que o Pai não permita isso. E aí o que acontece? Pedro, que havia sido elogiado por Cristo, agora recebe uma correção. Pedro, inspirado pelo Pai, professou a fé, agora, impulsionado pelas motivações humanas, ele recebe uma correção. E esse movimento que São Pedro fez é o mesmo movimento que nós podemos facilmente fazer na nossa vida. Professamos a fé em Cristo, acreditamos nesse Cristo, tocamos esse Cristo, experimentamos esse Cristo, e aqui na missa experimentamos na palavra, na Eucaristia, na Assembleia Reunida, acreditamos em Cristo, anunciamos esse Cristo, mas quando nos é apresentado o mistério da cruz, nós nos escandalizamos. Gente, eu tenho 28 anos, eu já entendi uma coisa na vida. Uma hora, o sofrimento bate à nossa porta. Uma hora, uma enfermidade vai bater na sua porta, porque faz parte da vida. Uma hora, nós vamos experimentar uma decepção com alguma pessoa, em um relacionamento, com alguém da nossa família. Uma hora nós vamos experimentar uma frustração de iniciativas que nós tomamos, coisas boas que nós fazemos, mas que a vida não nos corresponde. Em algum momento da vida, nós vamos experimentar o luto, nós vamos perder alguém que nós amamos, e isso vai nos causar uma dor, um sofrimento, uma saudade. A vida vai nos apresentar situações de sofrimento, e Deus também vai permitir, porque em tudo isso existe uma permissão de Deus. E por que que nós, cristãos católicos, por que que quando diante do sofrimento, nós temos a expressão de dizer que é uma cruz? Porque Cristo passou pela cruz, porque Ele também passou pelo sofrimento, assumiu a nossa humanidade, exceto no pecado, mas Ele aceitou o sofrimento, e o sofrimento dele aconteceu de modo especial na cruz. Aqui está a prova suprema do sofrimento de Cristo por amor a nós. E essa deve ser a diferença do cristão. Todo mundo, de alguma forma, experimenta o sofrimento. Todo mundo, de alguma forma, em algum momento da vida, vai experimentar o sofrimento. A nossa diferença deve ser qual?
olhar para o sofrimento, olhar para a cruz de Cristo e saber que ali no sofrimento, mesmo que doloroso, Cristo está presente e Ele está nos ensinando algo. Nós não podemos parar no sofrimento. O sofrimento faz parte. É sinal de amadurecimento da fé, é sinal de amadurecimento pessoal. Mas se nós estamos com Jesus, nós seguiremos os mesmos passos dele. Ele passou pela cruz, mas depois viveu a ressurreição. Se nós passamos pela cruz, unidos com Cristo, se nós sabemos que Cristo está presente no sofrimento, nós também experimentaremos a glória da ressurreição. Os santos fizeram essa experiência, e alguns santos de modo mais especial. Há poucos dias celebramos Santa Rosa de Lima. Ela dizia assim: Senhor, aumente os meus sofrimentos, mas ao mesmo tempo, aumente o meu amor por vós. Ela não tinha medo do sofrimento. Ela só queria que ao acolher o sofrimento, que ela amasse mais a Cristo. São Francisco de Assis, que também se uniu de modo especial à cruz de Cristo, ele também já não se preocupava o sofrimento que ele enfrentava. Ele aceitava o sofrimento, ele acolhia o sofrimento e ele se unia ao crucificado. Se vocês pesquisarem na internet, lá no Google, tem que usar a internet para as coisas boas. Se vocês pesquisarem na internet lá uma imagem, se você escrever assim, São Francisco com o crucificado, São Francisco abraçado na cruz, lá vai aparecer uma imagem. A cruz de Cristo e São Francisco abraçado com Jesus. Porque ele estava tão unido a Cristo, ele estava tão íntimo da cruz, ele só se preocupava em estar com Cristo, que ele abraçava o sofrimento, ele abraçava a cruz. E tem uma música, não sei se o André conhece, já ouviu falar da Toca de Assis? Já ouviram falar de um instituto missionário, chama Toca de Assis. Tem uma música deles que fala sobre a cruz, belíssima. Vocês pesquisam lá no YouTube. Bendita Árvore da Cruz. É um canto que reflete a união de alguém com o sofrimento de Cristo. Aquele que se une ao sofrimento de Cristo, aquele que olha para a cruz de Cristo, enxergando um sentido para o sofrimento, descansa nessa cruz. E essa música expressa muito bem isso. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Jeremias, o profeta Jeremias foi um profeta escolhido por Deus, sabia da sua fragilidade, sabia da sua pequenez, tanto que ele chega a dizer: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, mas Deus capacita Jeremias. E Jeremias exerceu o seu ministério num período muito difícil do povo de Israel. Jeremias precisava corrigir o povo de Israel. Jeremias precisava dar uma palavra para aquele povo, denunciar os seus pecados para que se voltassem a Deus. E a leitura de hoje, a leitura começa dizendo, Jeremias dizendo que havia sido seduzido pela palavra de Deus, que havia sido atraído, que havia se rendido a essa palavra que Deus havia dirigido a ele. Só que diante da missão que ele exercia, de denunciar os pecados, ele sofreu a perseguição, ele sofreu a humilhação, ele sofreu a rejeição, ele foi motivo de chacota, motivo de vergonha, de ridicularização, mas ele, por um momento, se sentiu desanimado, mas depois ele reconheceu que a palavra de Deus é um fogo que queima, é um fogo que impulsiona, é um fogo que o colocava a continuar a sua missão. Nesse mês de setembro, a igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Uma palavra que nos anima, que nos conforta, que nos dá esperança, uma palavra que nos corrige também, porque é parte da pedagogia de Deus, e uma palavra que hoje, como nós ouvimos na primeira leitura, nos dá força. Diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da ridicularização, diante da rejeição, mesmo quando nós somos motivo de vergonha e de chacota para o mundo, essa palavra nos fortalece e nos anima. Qual é o seu sofrimento hoje? Qual é a cruz que você está enfrentando e que você ainda não aceitou? Você ainda não abraçou essa cruz. Você está relutando, não aceita, não quer caminhar com isso, né?
não quer que Deus quebre o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, coloque essa cruz, esse sofrimento, diante do altar, para que seja oferecido no ofertório com o pão e com o vinho que serão consagrados, e peça a Jesus presente na Eucaristia, que te ajude a aceitar esse sofrimento, que te ajude a acolher esse sofrimento e a se unir com Ele, para que você possa experimentar a glória da ressurreição. E que a palavra que hoje nós ouvimos possa nos fortalecer, possa nos animar e nos dar esperança.